Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Marcos, também conhecido como João Marcos, com certeza conheceu Jesus diretamente, embora não tenha sido do grupo dos 12 apóstolos. A tradição cristã sempre atribuiu o segundo evangelho a São Marcos, discípulo de São Pedro e que tinha sido também discípulo de São Paulo e São Barnabé. Os testemunhos a esse respeito já começam no ano 125, com um texto de Papias, bispo de Herápolis, na Ásia Menor, e vários padres da igreja confirmam a autoria do segundo evangelho. Sabemos pelos Atos dos Apóstolos que Marcos era primo de Barnabé e que acompanhara também São Paulo em suas viagens. E houve até uma desavença entre Paulo e Barnabé, precisamente a respeito de Marcos, que certa vez os teria abandonado. Barnabé queria dar uma chance a Marcos, Paulo, mais exigente, não. Paulo não queria recebê-lo de volta. Depois que se separa de Paulo, uns 10 anos mais tarde, vai para junto de São Pedro, acompanhando como um intérprete das suas pregações. Mais tarde ainda, por volta do ano 66, São Paulo volta atrás e pede a Timóteo que venha com Marcos, pois este lhe é muito útil para o Evangelho. O Espírito Santo encontrou em São Marcos um instrumento idôneo para lhe inspirar o Santo Evangelho, e o seu Evangelho, como sabemos, é um reflexo fiel, por sua vez, da pregação e dos relatos vivos de São Pedro em Roma. A maioria dos escritores eclesiásticos identificam São Marcos com o rapaz que no Horto das Oliveiras, no momento da prisão de Jesus, deixou o lençol em que se envolvia e fugiu nu, o que seria de certa forma uma assinatura velada do seu evangelho, já que só ele relata este episódio. Esse dado também é corroborado por outras circunstâncias. Marcos era filho de Maria, segundo parece, viúva de boa posição econômica, em cuja casa se reuniram os primeiros cristãos em Jerusalém. O antigo escrito cristão, intitulado Acta Sanctorum, afirma que essa era a mesma casa do cenáculo, onde o Senhor celebrou a última ceia e instituiu a Santíssima Eucaristia, onde teria também ocorrido o Pentecostes. Também era provável que o Horto das Oliveiras fosse de sua mãe, o que explicaria a sua presença lá na prisão de Cristo. Marcos morre em Marte, em Búcoli, próximo a Alexandria. Depois o seu corpo é trasladado a Veneza, onde se encontra na monumental Basílica de São Marcos. E que honra deveria ser para São Marcos o fato de Jesus ter instituído a Santíssima Eucaristia na casa da sua família. E com que gosto ele narraria a última ceia, instruído por São Pedro, que lhe contaria todos os detalhes. É ele quem relata. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa?
E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. Quem sabe São Marcos tem ajudado até na preparação do cenáculo para que ali Jesus e os apóstolos celebrassem a última ceia. E sobre essa ceia que vamos meditar agora. Aproximava-se o momento culminante da vida de Jesus Cristo, o momento da sua morte redentora, mas antes, Jesus deseja passar a última ceia com os seus apóstolos. Era um momento ansiosamente esperado, no qual Jesus pensava frequentemente, sonhava e prometeu realizar na sua vida. É o que se observa quando Jesus envia os 2 apóstolos para preparar a ceia. Dá todos os detalhes precisos, como tivesse repassado muitas vezes o que aconteceria à ceia, e fala de um homem que leva um cântaro de água, o qual Pedro e João devem seguir até a casa em que ele entrar. Diz como devem pedir em seu nome um aposento para comer a Páscoa, descreve a sala, um grande cenáculo mobiliado. E os apóstolos se impressionam porque foram e acharam tudo como lhes dissera e prepararam a Páscoa. E chegada a hora tão esperada, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos. É difícil descrever o clima de intimidade, de amor dessa última ceia. É impossível até compreender o mistério insondável da Santíssima Eucaristia. E pode ajudar-nos a penetrar nesse mistério, recordar os sentimentos de Cristo. Não é preciso nem imaginar, porque Jesus é quem nos abre o seu coração. Esse detalhe é relatado por São Lucas. Ardentemente, afirma o Senhor, desejei comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Esses eram os sentimentos do coração de Jesus Cristo naquela tarde, a última ceia que passaria com seus apóstolos antes da sua morte, antes do sacrifício do Calvário. O ambiente era de despedida, como é óbvio, de uma despedida extremamente carinhosa, em que notamos que o coração de Cristo encontra-se partido, dividido por 2 sentimentos muito fortes. Jesus queria muito, e para junto de Deus Pai, de corpo e alma, a sua humanidade deseja, anseia a glorificação que ficou oculta na terra. Jesus queria muito oferecer-se em reparação, em desagravo, numa doação total a Deus Pai por todas as ofensas que os homens lhe fizeram e farão em todos os tempos. Quer com a sua vida reparar tudo isso? Quer redimir o homem da escravidão do pecado, restabelecer a amizade profunda entre Deus e o homem, uni-lo a si numa comunhão jamais sonhada no céu. E ao mesmo tempo, gostaria muito de permanecer com seus apóstolos, sentia-se tão bem com eles, ao ouvir as suas confidências, ao trabalhar as suas almas, ao ensiná-los, ao conviver com eles, e não só com eles. Nesse momento, Jesus pensa em todos os discípulos que virão ao longo da história, nos cristãos de todos os tempos, em nós. E como o amor divino pode tudo, irá para o Pai, mas permanecerá para sempre conosco. São José Maria dizia que entendia a Eucaristia
e dizia: quando contemplares a sagrada hóstia exposta no ostensório sobre o altar, vede quanto amor, quanta ternura há de Cristo. Eu compreendo pelo amor que vos tenho. Se pudesse estar longe trabalhando e ao mesmo tempo junto de cada um de vós, com que gosto faria? Cristo, porém, pode. E Ele que nos ama com amor infinitamente superior ao que possam albergar todos os corações da terra, ficou para que pudéssemos unir-nos sempre à sua humanidade santíssima, para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer, para que sejamos fiéis. Não queria deixar-nos sozinhos, queria ficar para fortalecer-nos, para cumprirmos a nossa missão alimentando-nos de Deus. Temos um alimento espiritual que nos dará forças no caminho da vida. Queria ficar para despertar sempre a nossa alma para Deus, para saciar momentaneamente a nossa fome de Deus. Queria ficar para nos fazer companhia, para nos socorrer nas nossas necessidades. Queria ficar para ser o nosso confidente, o nosso amigo de sempre. E assim se cumprirá o seu mais terno plano de amor ao fim da ceia. Podemos imaginar Jesus ao fim da ceia, que se recolhe no seu interior, guarda silêncio por uns momentos para instituir a Eucaristia, a sua maior loucura de amor. Assim nos relata São Marcos. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Assim se cumpre, para sempre, o desejo ardente de Cristo, de se entregar totalmente a Deus, de se entregar totalmente a nós. Jesus se doa, se entrega sem limites aos homens. São José Maria comenta: o maior louco que já houve e haverá é ele. É possível maior loucura do que entregar-se como ele se entrega, e aqueles a quem se entrega? Pois, na verdade, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso. Mas, neste caso, até mesmo muitos malvados se enterneceriam sem atrever-se a maltratá-lo, como Jesus veio no Natal, né? Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais. Se fez comida, fez-se pão. O Senhor permitiu uma intimidade com ele que era inimaginável. Quanto Deus nos ama! E ao comungarem, os apóstolos experimentaram pela primeira vez essa união entranhável, íntima com Jesus. Ao receberem o corpo do Senhor, se incorporaram a Cristo. Santo Agostinho comenta, colocando na boca de Cristo as seguintes frases: não serás tu a transformar-me em ti como alimento da tua carne, mas será tu a transformar-te em mim. E essa transformação pela união que há entre nós e Cristo, recebemos o corpo, sangue, alma, divindade do Senhor.
e nós nos alimentamos de Cristo e nos identificamos com Ele. O amor dos apóstolos era tanto que também sentiam na alma a necessidade dessa união, dessa comunhão com Deus. E nós sentimos essa fome de Deus, essa fome de intimidade com o Senhor? Se pensarmos bem, nós fomos criados para a comunhão eterna na Santíssima Trindade nos céus, uma comunhão plena. E a sua antecipação aqui na terra é a comunhão eucarística. Poderíamos dizer que é um aperitivo do céu. E essa comunhão eucarística nos prepara para a comunhão definitiva com Deus nos céus. Como Jesus havia anunciado e prometido, nos relata São João: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vemos aqui a promessa de vida eterna que nos vem pela Eucaristia. E são tantos os benefícios que recebemos da comunhão eucarística ao recebermos o Senhor sacramentado, ao recebermos o corpo de Cristo, ao unirmos-nos a Ele. Quantos bens podemos tirar para a nossa vida? Se paramos para pensar que o contato com Cristo na terra foi capaz de curar tantas pessoas, cegos, leprosos. A hemorroísa, aquela mulher que pensou se tocasse a ponta do manto de Cristo ficaria curada, e conseguiu tocar e ficou curada. Nós não tocamos a ponta do manto de Cristo, tocamos Cristo inteiro, corpo, sangue, alma, divindade. E quantas graças nós podemos alcançar ao termos Deus dentro de nós. E o que acontece quando nós comungamos é difícil de descrever. O beato Álvaro del Portillo usava uma comparação com o pôr do sol. O pôr do sol em Roma, numa cidade que ele morou tantos anos, é muito bonita, é chamada de Trasmonto. O sol se põe atrás dos montes e, por um fenômeno atmosférico, boa parte do céu em Roma fica avermelhado. E o beato Álvaro observava isso com muita frequência. E ele dizia, não trouxe aqui o texto, mas ele dizia que veja que espetáculo maravilhoso quando o sol parece tocar a terra e não toca. O que será que acontecerá na nossa alma como quando o sol dos sóis, Cristo Eucarístico, Cristo sacramentado, tocar a nossa alma? Se produzirá sem dúvida um espetáculo maravilhoso. E ao comungarmos, Deus pode limpar-nos de tantos pecados diários, mesmo que sejam pequenos, e que esses pecados podem causar um mal, um início de insensibilidade, um afastamento do Senhor. E quando nós comungamos, nós nos unimos a Deus, recuperamos essa sensibilidade para as coisas sobrenaturais. Ao comungarmos, nós nos alimentamos de Deus, adquirimos forças para dar continuidade à nossa vida interior. Se produz um crescimento, um salto do nosso amor a Deus. Se repara o cansaço, o desgaste com as dificuldades, com os obstáculos da vida, com os atritos com os demais que possamos ter na vida. A Eucaristia dá um novo vigor na luta contra as tentações, aumenta a resistência aos ataques das paixões desordenadas,
Na Eucaristia se cumpre plenamente aquelas palavras de Cristo: Vinde a mim, todos que estáis fatigados e cansados, e eu vos aliviarei. Depende só das nossas disposições, da nossa fé ao recebê-lo, da nossa maneira de entrar em contato com o Senhor sacramentado. Mas ao instituir a Eucaristia, Jesus não institui apenas a maravilha do sacramento do seu corpo e do seu sangue. Seu amor foi ainda mais longe. Instituiu o sacramento da nossa redenção, do seu corpo que é dado, como dizemos com as palavras da consagração, o seu sangue que é derramado. O corpo é dado na cruz, o sangue é derramado na cruz, está presente sobre os nossos altares o sacrifício do Calvário. A celebração da Eucaristia é o memorial perpétuo da paixão do Senhor. O cálice é o cálice da nova aliança selado com o sangue de Cristo no Calvário. O sangue que está no cálice é o mesmo sangue que Jesus derramou do seu lado aberto. Como São Paulo escreveu no seu relato da instituição da Eucaristia, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Jesus quis perpetuar a Eucaristia e o seu sacrifício do Calvário, dizendo aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. E a instituição do sacerdócio e também a perpetuação do sacrifício do Calvário. Com muita propriedade, dizia um autor espiritual, o sacrifício de Cristo pelo qual fomos redimidos se instituiu no cenáculo, se consumou no Calvário e continua presente na Igreja em cada missa. A única diferença é que na missa Cristo se encontra glorioso. Na consagração se abre os céus e Cristo desce e vem a nós como agora se encontra, glorioso. Ao recordarmos a instituição da Eucaristia e a sua perpetuação em cada missa, devemos perguntar-nos como nos preparamos para assistir ou participar da Santa Missa. Quem participa da missa deve estar recolhido em oração, não deve receber o Senhor com o coração tíbio, mas em ebulição, aceso no amor de Deus. E podemos perguntar-nos agora: o Senhor está contente com o nosso modo de preparar a missa? Cuidamos especialmente das comunhões espirituais em que dizemos ao Senhor que queremos recebê-lo com devoção, com humildade, com pureza. Cuidamos da preparação próxima. São José Maria ele tinha um costume de já desde a noite anterior começar a se preparar para a missa do dia seguinte. Há um relato interessante, certa noite ao terminar o jantar, e depois do jantar um encontro, uma conversa com seus filhos espirituais, Monsenhor Escrivá levanta-se rapidamente e sem molezas. Tem por costume começar a partir desse momento um tempo que designa tempo de silêncio ou de maior silêncio. Como todos se sentem felizes com a conversa animada que haviam engatado, um dos presentes, Emílio Munhoz Cofre, protesta com carinho, tentando reter o padre um pouco mais. Já de pé, Monsenhor Escrivá diz-lhe: filho, como me conheces pouco, ou como me amas pouco, não sabes que eu, a estas horas, estou ansioso para ficar a sós com meu Senhor, com meu Deus? Não é um corte indelicado. Acontece que São José Maria tem essa fome de solidão,
uma solidão silenciosa e sonora com Deus, consciente de que vai ser aquele que oferece o sacrifício da missa e quer se preparar para isso. E nós nos preparamos, temos esse desejo de preparar-nos com silêncio para a Santa Missa. E como São José Maria cuidava da preparação também próxima. Se não tem que viajar ou ausentar-se de casa, celebra sua missa ao meio-dia. Depois de meia jornada de intenso trabalho, avisam-nos 15 minutos antes para que possa preparar-se de modo mais imediato, rezando a sós na capela. Certa vez, os assuntos do trabalho complicaram-se e prolongaram-se mais do que o previsto. E de repente surpreenderam a São José Maria dizendo que já era hora da missa. Padre, o tempo apanhou-nos e já são horas da sua missa. Mais do que contrariado, mal-humorado por tal precipitação, dirige-se à sacristia. Nesse estado de ânimo, começa a paramentar-se o amito, a alva, o símbolo, a estola, a casula. Quando acaba de celebrar, permanece 10 minutos, como todos os dias, em ação de graças. Depois chama a Javier Echevarria e Ernesto Juliá. Um e outro, que antes o tinham visto com cara séria, fechada, surpreende-o vendo agora com os olhos brilhantes de emoção e de alegria. E São José Maria comenta a eles: vinha desgostado, de mau humor, e assim comecei a paramentar-me. Notei que as preces me saíam um primor, e depois toda a missa uma maravilha, como se me tivesse preparado durante horas e horas. Na ação de graças, disse ao Senhor: quero que me ames sempre como hoje. Ama-me sempre como hoje me amaste. São José Maria se preparava para cada missa como se fosse a última, a única missa. E durante a missa, temos que cuidar muito do nosso recolhimento. O Senhor nos espera aí. Temos que esforçar-nos por superar o cansaço, por colocar atenção nas leituras, por evitar as distrações e as rotinas. Temos que entreter-nos sem pressas, com a delicadeza de uma pessoa enamorada, manter uma conversa íntima com Deus, fazendo atos de fé. Creio que estás aqui, aumenta a minha fé. Senhor, podes curar-nos. Atos de humildade. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Atos de amor, atos de adoração, atos de alegria interior, porque vamos estar com o Senhor. E temos que aproveitar a missa para adorá-lo, para agradecê-lo, para pedir perdão por nossas faltas de correspondência, para desagravá-lo, aproveitando as próprias orações da missa, em que rezamos também unidos a Cristo sacerdote. Encontramos nos textos da missa 4 grandes linhas de oração. Primeiro, a adoração à Santíssima Trindade, praticamente presente em toda a missa, mas principalmente depois da consagração, devemos adorá-lo, já que Deus está presente sobre o altar. Ações de graças, como no início do prefácio, petição de perdão, como no confício, confesso a Deus Todo-Poderoso. Orações de petição, e na missa há momentos para pedir pelos vivos, pelos defuntos. São José Maria dizia que a Santa Missa é uma oração contínua, e vivia assim. Dizia no livro Caminho: a nossa missa, Jesus. E dizia que a missa é o centro e a raiz da nossa vida interior. E temos que colocar muito carinho, colocar muitas intenções na missa, estar pendente da missa ao longo da nossa semana ou do nosso dia, se vamos à missa diariamente. A missa é um momento espetacular para identificar os nossos sentimentos com os de Cristo.
Tenhamos também desejos ardentes de participar de cada missa, de entrar em íntima comunhão com Cristo, de participar do sacrifício redentor do Calvário, de identificar-nos com Cristo, unindo-nos a Ele no culto eucarístico a Deus Pai. E pedimos a Nossa Senhora, que esteve presente na primeira Santa Missa, a do Calvário, está presente em cada missa e terá recebido a Santíssima Eucaristia das mãos dos apóstolos, principalmente de São João, que nos ajude a recebê-lo com a pureza, a humildade, a devoção com que ela sempre o recebeu na sua vida, principalmente na Sagrada Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.